Olá, pessoal. Estamos em Julho Amarelo, aqui na Humanitária e Consultoria. Pensando nisso, iremos falar sobre o tema Julho Amarelo, para que a gente possa trazer sempre esses temas de conscientização. Eu sou a Luciana Marques, enfermeira do time da Humanitária e Consultoria, que fazemos a gestão de saúde, e é muito importante que todos vocês consigam tirar as dúvidas, esclarecer e deixar como principal tema aqui a prevenção. Julho Amarelo, o que que é Julho Amarelo? É o mês de conscientização das hepatites virais. Então, o nosso foco maior sempre vai ser a prevenção, cuidado e diagnóstico precoce. E o que são hepatites virais? Eu vou. Hepatites virais são causadas por vírus que infectam e inflamam as células do fígado. São diferenciadas pelo tipo de vírus A, B e C. Tratamento, curas e maneiras de contágio. Os vírus A, B e C são mais comuns aqui no nosso Brasil, por isso que a gente não ouve falar tanto da E e da D. O impacto global ele é muito alto. Eles são responsáveis por mais de 1 milhão de óbitos anuais. Grande preocupação de saúde pública global. Por isso que quando a gente fala das hepatites virais, é muito importante a gente trazer sobre os impactos e os temas mais relevantes. Cuidar da saúde é sempre importante. E por que que é tão importante a gente falar das hepatites virais nesse mês tão importante? As hepatite B e C são as grandes responsáveis por transplantes e cirrose hepática. Você sabia? As hepatites A e E geralmente são infecções agudas e autolimitadas. O que que significa autolimitadas? Geralmente elas se resolvem sozinha. Muitas vezes a gente ouviu falar que uma criança foi diagnosticada com a hepatite A e logo ela conseguiu se curar. E essa questão de ser autolimitada, ela também é preocupante, porque a hepatite A, ela pode ser fulminante, né, levando a uma internação, há uma necessidade de transplante e até mesmo óbito. Pode ocorrer a hepatite fulminante, que a gente também já ouviu falar isso em crianças. E a hepatite E, ela está ligada diretamente à hepatite A, significando que elas tendem a se resolver sozinha, por conta própria, sem causar grandes preocupações, na maioria dos casos. Por outro lado, as hepatites B e C podem evoluir para formas crônicas, caracterizando por uma infecção de longa duração. Essas hepatites crônicas frequentemente não apresentam sintomas evidentes no início, mas podem levar a sérios problemas hepáticos, principalmente o transplante hepático e consequências para a saúde a longo prazo. Por isso a nossa preocupação, porque ela é silenciosa. Quem pode ter hepatite viral? Vem a pergunta para a gente, né? Afinal, todas as pessoas estão expostas às hepatites virais. Alguns grupos considerados prioritários, por exemplo, a hepatite A, ela é mais comum em criança. Pode ocorrer no adulto? Pode ocorrer no adulto, mas ela é mais comum em criança. A hepatite B e C é mais comuns em adultos. Por quê? Porque os adultos estão mais expostos a riscos, né? Que são as relações sexuais e os materiais não esterilizados de forma geral, uso de seringa, transfusão de sangue hoje é difícil a gente ouvir falar. Por quê? Porque é muito seguro. Quando um doador ele vai fazer uma doação de sangue, ele é testado. Então, raramente ocorre isso, tanto no Brasil como no mundo, mas por relações sexuais ainda é bem comum. Hepatite A, ela é causada pela infecção pelo vírus HAV, quando a gente consegue ver aquela sigla nos exames que a gente faz, né, exames de rotina, principalmente gestantes que costumam fazer exames de rotina com mais frequência, praticamente todos os meses, e é investigado todos esses exames.
também conhecido como uma hepatite infecciosa, que eu comentei no início, ela costuma se resolver sozinha. A letalidade ela pode aumentar com a idade, nas crianças elas são mais rápidas de se resolverem, e temos casos dessas hepatites fulminantes, que são raros, mas ocorre. É, qual é a principal via de transmissão? É a fecal oral, alimento ou água contaminada. Por isso que quando a gente fala da alimentação saudável, dos hábitos de higiene, é fundamental que a gente tenha isso no nosso dia a dia. Por que que é mais comum em criança? A criança vai no banheiro, geralmente não lava a mão ali direito, por isso que é importante um adulto sempre estar acompanhando essa higiene da criança. E nos alimentos, né? A gente não lavou as mãos, vai lá e pega num alimento e acaba se contaminando. Por isso que na pandemia as infecções devido à hepatite A, elas diminuíram porque as pessoas começaram a ter hábitos de higiene mais frequente. Esse hábito ele não pode se perder no nosso dia a dia. Vai comprar no mercado uma salada, chega em casa, é importante realmente lavar esse alimento direito, deixar na solução, no produto que a gente tem hoje, água filtrada, porque a gente sabe que o saneamento básico ele não é 100% eficiente. E esse cuidado ele deve ser redobrado com crianças, adultos com doenças crônicas ali com maior chance de ter uma piora. E gestantes também, que tem que ter um cuidado muito grande. Essas condições de higiene, elas são fundamentais para que a gente consiga atuar com a prevenção da hepatite A. Muitas pessoas acabam tendo um diagnóstico de hepatite A, mas ela não acaba se resolvendo sozinha e muitas vezes não nem mostra esses sintomas, né? Porque ela tem ela tem essa questão de ser autolimitada e se resolver sozinha. Mas a gente sabe dos riscos que corremos se não cuidarmos. A hepatite B, ela é uma doença infecciosa causada pelo vírus HBV. Infecções sexualmente transmissíveis são mais comuns no adulto. Relações sexuais sem preservativo, transmissão vertical. O que que é a transmissão vertical? É da mãe para o filho, por isso que a gestante, ela sempre está fazendo os seus exames preventivos para realmente capturar o que que pode estar acontecendo, estou com alguma hepatite, e se estiver com hepatite, é necessário tratar. Até porque ela é silenciosa, então muitas vezes quando ela aparece em sintomas, já está numa fase mais avançada. Materiais e objetos compartilhados, que são aqueles objetos que não são esterilizados. Quando a gente fala, né, de materiais não esterilizados, até mesmo material para cirurgia, por isso que o hospital ele tem um controle rigoroso, porque o maior risco de materiais é realmente as hepatites B e C. Quando você vai numa manicure, é importante entender: esse material é esterilizado, tem autoclave, passou pelo processo de esterilização? Sim ou não? Se não passou por processo de esterilização, é fundamental que você leve o seu alicate, se você não confia no salão. E não tem problema você usar o seu próprio alicate. Eu até falo que todo mundo deveria ter seu próprio alicate, porque é um cuidado com consigo mesmo. Muitas vezes a pessoa fica muito preocupada assim, ah, mas se eu levar o meu material, o que que o profissional vai pensar? Não há problema. Porque ele é altamente resistente, o vírus da hepatite B e C. Ele fica ali no meio que ele cai durante 48 horas. Ele é altamente resistente. Quando a gente fala comparando com o vírus da HIV, caiu um sangue num alicate e em um minuto ele morre. Mas o vírus da hepatite ele é altamente resistente, por isso que há necessidade de esterilização. Esse é um cuidado que vocês devem ter com vocês mesmos. E prevenção, né? Quando a gente fala da hepatite A, tem vacina, hepatite B também tem vacina, ela está disponível no SUS. Então, quem está aqui, né, presente, ouvindo agora sobre esse tema, confira a carteirinha de vacinação de você, a caderneta de vacinação, que todo mundo deve ter. Se não estiver, você pode ir até um posto de saúde mais próximo
e pedir para atualizar. Hoje nosso sistema ele é integrado e as suas informações estão no sistema integrado do Sistema Único de Saúde. Caso você não tenha feito essas doses, é extremamente importante você fazer, porque a vacinação é o meio de prevenção que, em primeiro lugar, e claro, e outras medidas de prevenção que a gente tem que ter. A vacina é altamente eficaz e ela protege até 90% das pessoas. Hepatite C, ela é uma infecção causada pelo vírus HCV. Quando a gente consegue identificar essa sigla, ela evolui lentamente, pode causar cirrose. O contato e essa transmissão é o sangue contaminado, compartilhamento de agulhas e seringas. A transmissão é muito parecida com a hepatite B. São tanto a B como a C, elas são totalmente prejudiciais ao adulto, né? Ela não é como a hepatite A, ela tem uma letalidade grande que leva também ao risco de cirrose hepática e até mesmo o transplante hepático, que é muito comum a gente ouvir falar assim, a pessoa tem cirrose hepática. O que, que pode levar à cirrose hepática? Tanto por uso de medicamentos, bebidas alcoólicas e também pela hepatite, né? Quando a gente consegue, identifica uma pessoa com cirrose hepática, o abdômen fica totalmente diferente, que é aquele abdômen acítico, ele é diferenciado, você identifica a pessoa amarela, geralmente os olhos estão amarelos, e ela tem ali uma aparência mais debilitada. Então, a cirrose hepática, ela não é só para quem é etilista, que faz uso do álcool. Então, qual que é a prevenção? A prevenção, ela é a mesma para hepatite B, exceto vacina que não tem, mas existem tratamentos altamente eficazes, que é não compartilhar esses objetos que podem entrar em contato com pérfuro cortante, que é seringa, agulhas, alicates, né? Principalmente quem tem o hábito de estar toda semana na manicure ou cada 15 dias, ter o seu próprio alicate, isso é fundamental. Ah, mas ela é grave, mas não tem vacina. Sim, ela não tem vacina, mas hoje os tratamentos eles são muito eficazes. Então é importante a gente fazer os nossos exames, principalmente os grupos de risco. Qual que é o grupo de risco? Quando a gente quando vai passando o tempo, a gente vai tendo um risco maior. Especialmente as pessoas acima de 45 anos têm que fazer esse teste no SUS. Esse teste está disponível nas UBS. Muitas vezes a gente vê esse teste disponível numa estação, algumas campanhas do Ministério da Saúde, então façam esse teste. E para quem é gestante, é fundamental fazer o seu pré-natal para identificar no início, até mesmo para ter esse cuidado na hora do parto, devido ao risco de transmissão vertical, que é da mãe para o filho. A hepatite D, né? Comentamos sobre a B e C com maior ênfase, porque no nosso território nacional é mais comum a hepatite A, B e C, mais relevante. A hepatite D, ela também existe, é causada pelo vírus HDV. Ele requer, para você, é muito importante entender isso, para você ter o vírus da hepatite D, requer ter o vírus da hepatite B. Olha como que é grave, né? Para a pessoa já se contaminar com D, ela precisa ter o B para causar essa infecção. É a forma mais grave da hepatite viral crônica. Então, uma pessoa que tem o diagnóstico da hepatite B, ela tem também esse diagnóstico da hepatite D, é extremamente grave, né? Por isso que a vacinação, ela sempre vai ser frequente, né? Quando a gente fala da vacinação, ele é sempre a forma de prevenção para várias doenças, não só para hepatite. Então, se existe vacina, né, façam essa pergunta para vocês. Como está a minha caderneta de vacinação? A transmissão, relações sexuais sem preservativos, porque a transmissão ela é igual à da hepatite B, né? Porque você precisa ter hepatite B. Tem a transmissão vertical da mãe para o filho, compartilhamento também de materiais. E a imunização. A imunização é a vacina da hepatite B. A hepatite E.
é infecção causada pelo vírus HIV, semelhante à hepatite A. Então, a pessoa que tem realmente hepatite A, ela também pode ter a hepatite E, então a transmissão é muito parecida. Geralmente, ela é aguda e de curta duração. Quando a gente pensar em hepatite, a e a E, elas são geralmente resolvidas, sem muitas vezes apresentar sintomas, e são agudos. Quando a gente pensa no fulminante, a forma grave da hepatite fulminante, que é mais raro acontecer. A transmissão também, ela é igual à da hepatite A, que é a fecal oral, consumo de água contaminada, ingestão de carne mal cozida. Quando falamos de hepatites, eu falo muito da gestante porque ela tem que ter o cuidado com ela e com o bebê. E tanto que as gestantes, elas têm algumas restrições de não comer carne mais crua, a pessoa que realmente gosta de ir num rodízio japonês, vou comer um salmão, a gente sabe que o salmão tem riscos de aqueles micro-organismos que não são detectáveis, por isso que muitas vezes é necessário fazer o tratamento com a medicação para que a gente possa combater esses vírus, mas tomar cuidado com a carne mal passada, com esses peixes crus e realmente entender o risco, né, dessa hepatite. Quando eu falo assim da gestante, porque ela realmente tem um risco maior por estar carregando uma vida e ter que ter esse cuidado com seu bebê. Então, a prevenção são as melhorias de higiene. A gente não pode descuidar da questão de lavagem das mãos. Assim como a gente teve esse cuidado todo na pandemia, a gente tem que levar esse cuidado para a vida. Lavar sempre bem as mãos. Se você quer comer algo na rua, tem um álcool gel na bolsa, né? O álcool gel, ele também, ele limpa tão eficiente como água e sabão. Visivelmente você não vai tirar sujeira, mas você também consegue matar ali algum micro-organismo que está na sua mão, que poderia passar ali na hora de você comer. Lavagem da comida, é muito importante esse cuidado, né? Então, quando falamos desse cuidado, a gente sempre vai atuar em prevenção. E afinal, quais são os sintomas, quais são esses impactos ao organismo? Como eu falei, a A e a E, elas são agudas, né? Que elas são autolimitadas e conseguem se resolver sozinhas na maioria das vezes, mais comum em crianças, porque a gente sabe que criança não tem o hábito de lavar as mãos assim como os adultos. E quando a gente fala das hepatites crônicas, que é a B, a C, e a D, a gente sabe como que elas são silenciosas para o nosso organismo, conforme eu falei, e quando elas apresentam sintomas, elas podem incluir cansaço, fadiga, dor muscular, olhos amarelados, urina escura, perda do apetite, náusea, vômitos e dores abdominais. Então, pensamos que ela é silenciosa e quando apresenta esses sintomas, a pessoa pode até estar com uma cirrose hepática e evoluir mesmo para uma fila, né, de transplante, quando essa pessoa realmente consegue esse transplante. E o objetivo é assustar vocês e pensar, não tem jeito? Não. O objetivo é qual? Trazer aqui a questão da prevenção e o diagnóstico precoce. O que que a gente tem que fazer mediante isso? Conferir nossa carteirinha, tenho a vacina da hepatite B? Ok. Posso fazer os meus exames preventivos e solicitar para o médico a sorologia? Sim, até para entender como que você consegue estar como que você consegue estar com seus exames preventivos em dias? Ah, não tenho hepatite B, nem a C. Vou continuar tomando cuidado com a minha prevenção, que é não compartilhar materiais e objetos, sempre usar camisinha, principalmente em relações sexuais, porque por mais que por mais que estamos vacinados, a gente tem o risco da hepatite C, que não tem vacina mas tem um tratamento eficaz. Se eu tiver o diagnóstico, o mais importante disso tudo é tratar, para a gente conseguir não evoluir para essa forma mais grave, que são os sintomas e o transplante hepático. Hepatite A e E são esses cuidados com a lavagem de mãos, lavagem de alimentos e cuidado com as crianças e as gestantes, especialmente as gestantes.
A prevenção, que comentamos sobre não compartilhar objetos, né, pessoais, que são os alicates, e a vacinação. A hepatite A, ela tem para criança abaixo de 5 anos, tem a vacinação na UBS. A mãe, ela tem esse comprometimento com o filho, né, de realizar todas as vacinas, mas é importante saber que a gente tem essa vacinação para as crianças, que é muito importante para evitar a forma mais grave da hepatite A, que é a fulminante. A hepatite B, ela também está disponível no SUS, para todas as idades. Então, se eu não tenho a vacinação, eu preciso fazer. E a hepatite C, apesar de não ter essa vacinação, são tratamentos eficazes. Então, sempre pensamos, a hepatite A tem vacinação para as crianças? Tem vacinação para as crianças abaixo de 5 anos no SUS. A hepatite B tem vacinação para todas as idades. Quem não se vacinou, vai, pega a sua caderneta, atualiza na UBS mais próxima da sua casa. E a hepatite C, apesar de não ter vacinas, temos tratamentos eficazes. Por isso que é importante a gente fazer os nossos exames anuais frequentemente para entender como que eu estou, se tem o diagnóstico e fazer o tratamento para não ter a forma mais grave disso. O mais importante é não focar na doença, né? Eu deixo muito claro que o mais importante é focar na prevenção. Então, se você está aqui, tem alguma dúvida, a gente consegue tirar essa dúvida de vocês. Alguém tem alguma dúvida? Alda, você que está aí, quer falar sobre hepatite A? Que você foi diagnosticada. A Alda é enfermeira aqui do time da humanitária, ela já teve hepatite A. Acho interessante você falar do seu depoimento para as pessoas Aproveitando, entenderem. Luciana, né, na contribuição, tem uma dúvida aqui que eu acho que para você nos ajudar, da Giovana Rocha, né? Ela colocou aqui no chat se pode lavar com água sanitária os legumes, se uma tampinha de água sanitária diluída na água, se é recomendável para lavar os legumes. Acho que é uma dúvida muito boa. Sim, sim, eu comentei sobre a hepatite A. Você pode sim colocar água sanitária, é importante deixar de 30 minutos a 1 hora. Você vai lavar bem os alimentos e depois você pode colocar. Se você não tiver aquele produto que você compra no mercado, que é especial para lavagem de alimentos, você pode deixar sim, ele na água. Então é muito importante essa dúvida dela, porque não adianta só colocar na água corrente. A gente sabe que alguns bichinhos ali, de diversas formas, eles não vão morrer só com a água, tá? Então você pode deixar assim. Tem mais alguém que colocou a dúvida? Ah, para. Então é importante você fazer isso sim. Você pode deixar 30 minutos a 1 hora. Tem mais alguma dúvida? Oi, Lu, Oi, tudo bem, Alda? Quer tudo. falar aqui sobre Você seus estava falando aí um sintomas? pouquinho, né? Para Isso, mim fica bem você. mais fácil, Isso. né? Quando a gente passa pela situação, só compartilhando aqui um pouquinho com vocês, né? O quanto que todos os nossos órgãos, nosso corpo é importante, né? E, e aí essa parte do fígado, né? Que a gente sabe que é uma infecção, né? A hepatite. As hepatites virais é uma infecção do fígado, inclusive começando com a hepatite A, né, que é de alimentos, de fezes. Então, assim, é todo o cuidado realmente na alimentação. Às vezes a gente vai em algum restaurante, a gente não sabe a higiene desse alimento, né? Por isso que é muito importante saber onde você come, que fruta que você está comendo, se foi bem higienizada, é importante. E a gente sabe que o nosso fígado, a função dele é filtrar o sangue e eliminar as toxinas. Então, no tratamento da hepatite A, não há um tratamento específico, né? No meu caso, eu não precisei tomar medicamento. Então, o recomendado é que desapareça por conta própria em torno de 2 meses, né? E é descanso e hidratação adequada, que vão estar ajudando nesse período que essa pessoa que foi diagnosticada com hepatite A.
E os sintomas, o que você sente, geralmente você percebe pelo olho, né, que fica como você falou, mesmo que não tenha cirrose, mas vem a icterícia, né, por conta do Sim. fígado, ele não consegue filtrar e ele não consegue eliminar as toxinas. Então, por isso que nesse período do tratamento da hepatite A, é importante você não tomar medicação, porque você vai sobrecarregar o seu fígado, tá? Então, se atentar realmente quanto à alimentação, né? O uso de alicates, como você já, já falou anteriormente, que é importante. Então, é isso que eu queria trazer um pouquinho para você, né? Que muita gente fica curioso, mas tratamento da hepatite A tem medicação? Não, é repouso. Os sintomas, eles vão sumir aí em torno de 2 meses, tá? Todo o preparo em casa para que não outra pessoa seja contaminada, você tem que lavar as mãos sempre, separar os seus utensílios de prato, colher, toalha. Então você fica meio que excluso, né? Parece o Covid, mas você fica realmente um pouco mais resguardado para que outras pessoas não adquiram a hepatite A, tá? Perfeito, Alda. É interessante o seu depoimento, porque você realmente foi diagnosticada na fase adulta, né? Você tinha 26 Uhum. anos, e comentei por ser mais comum em criança, ocorreu com você, né? Que é enfermeira e teve esse diagnóstico, e é importante. A Giovana até comenta aqui, né, que uma vez ouviu na televisão sobre água sanitária. Você está correta também, tá, Giovana? Principalmente se a gente não tiver ali disponível, você pode usar água sanitária. Ela realmente é recomendável. É melhor do que realmente comer essa salada sem esse legume, esse alface, sem passar por um processo ali de higienização, esterilização. Quer falar mais? Alguém tem mais alguma coisa? As pessoas estão aqui agradecendo e agradecer vocês pela participação. Continuem atuando sempre na prevenção. Não deixe que a rotina é, tire isso de vocês. A lavagem das mãos ela sempre será importante. Atualizar a vacinação de vocês, se não tem essa vacinação para prevenção e continuar usando os materiais esterilizáveis, usar o próprio alicate. E o objetivo dessa webinar, desse encontro, é levar realmente as informações de qualidade e prevenção. A humanitária, ela sempre está levando esses temas importantes e relevantes aos clientes e agradecer vocês pela participação com a gente. Obrigada.